gente vai finalizar o conteúdo de lógica de programação, falando, na verdade, de um conteúdo que não faz parte disso. É algo que vai te nortear para os próximos passos, em que a gente vai tratar sobre algumas linguagens, as mais conhecidas e também as que eu tive mais contato, as ideias respectivas, né, de cada uma dessas linguagens, ou alternativas para você poder usar todas elas no mesmo ambiente, no caso VS Code, alguns frameworks, principalmente, não tantas bibliotecas, porque isso é algo mais interno dentro de cada linguagem. Então, acaba se tornando muito específico. A gente já trabalhou com algumas libs em Python e também com a Prompt Sync no JavaScript para poder pegar o dado que o usuário entra no terminal. Mas não vamos passar muito disso porque se torna muito específico. E a gente só dizer, né, o que cada linguagem engloba de back-end, front-end, só para que você, quando vê esses termos, saiba, essa pessoa provavelmente vai trabalhar com alguma dessas coisas. Então, o único textinho que está elaborado é esse de linguagens, porque o restante eu vou só comentar. Caso você tenha alguma dúvida, eu posso colocar algum material complementar, mas como não é o foco, vamos abrir aqui linguagens. Começando falando sobre o que é baixo nível e alto nível. Baixo nível são aquelas linguagens que estão mais próximas da linguagem de máquina. Antes tinha Assembly, né? E eu te mandei vários memes a respeito, porque era uma linguagem incompreensível pra gente e mais próxima do computador. No caso, as de alto nível são o contrário, é mais fácil pra gente, mais difícil pro computador e precisa acontecer um processo para converter isso de português, do inglês que a gente fala, para zeros e uns. E o que é que isso como é que isso acontece? Tem um compilador nas linguagens que são compiladas e tem outras linguagens que são interpretadas. E o que é isso? Linguagens interpretadas são aquelas que o código-fonte executa diretamente por um interpretador, que analisa e executa em tempo real. Quando a gente está trabalhando com Python, com JavaScript, às vezes o código parece certo, não tem nenhum erro de sintaxe, mas quando a gente roda dá uma out of range, ou você não definiu essa palavra, ou alguma coisa desse tipo que você não viu e nem o código também não viu. Por que que isso acontece? Porque não tem uma compilação, você não consegue prever. Já no caso das linguagens compiladas, elas passam por um compilador, é como se fosse um cara que vai analisar, e aí antes de liberar, não, peraí, isso aqui não tá funcionando, olha logo isso aí antes de eu botar pra rodar. É como se fosse um super amigo, só que acaba deixando um pouco mais lento, porque você tem que primeiro compilar para depois executar. Só que isso também melhora na questão de que você não tem que ficar procurando erros depois, você já vai identificar todos eles no momento da compilação. Se você tiver com algo errado, o código não vai passar, simplesmente antes mesmo dele rodar. Bom, linguagens de programações compiladas como Java e C#, os problemas são detectados no tempo de compilação, então você tem um aviso claro do erro, como eu já comentei. Já no JavaScript passa despercebido. E já que a gente comentou aqui de JavaScript, vamos falar um pouco mais especificamente sobre essa linguagem. Quais foram as que eu separei? JavaScript, para falar um pouco sobre como ela é no navegador e usando Node, para rodar em um ambiente como VS Code. O TypeScript, que não é uma linguagem, mas é um superset de JavaScript. O Python, Java, C, C++, C# e PHP. Bom, como eu já dei aqui os spoilers, o JavaScript ele foi feito para rodar só dentro do navegador. Ele é uma linguagem mais popular justamente por isso. Atualmente, o Dart, o Flutter estão sendo aí desenvolvidos com a pretensão de acabar com JavaScript, mas ainda está bem longe de acontecer. E aí, se você abrir qualquer página web, apertar F12 ou apertar o botão direito do mouse e inspecionar, você pode ver tanto o HTML da página, né, como entrando na parte de console, você pode começar a codar qualquer coisinha simples. Aqui eu botei, uma variável A que recebe um número, eu peço para o usuário digitar. Esse prompt aqui, no caso, vai abrir tipo aquelas mensagenzinhas de alerta. E aí eu defini a variável como 10, depois a B como 5 e eu fiz aqui uma média de A mais B, no caso 10 mais 5, dividido por 2. E aí foi exibido aqui. Então dá para você rodar o JavaScript aqui. Mas eu não quero fazer esse tipo de programinha besta aqui. Então o que eu faço? Eu uso o Node.
O Node é uma ferramenta que permite que o JavaScript seja executado fora do navegador. E você precisa fazer o download desse ambiente especial. Então, você vem aqui no site do Node, escolhe a versão que você quer. É bom escolher a LTS, porque é uma versão que já está mais estável. Não é bom escolher muito para trás, nem também a mais recente. Então, essa aqui está de bom tamanho, você escolhe a sua plataforma, e faz o download e instalação seguindo Next, ou se tiver alguma dúvida, pode olhar no YouTube que tem tudo explicadinho em vários vídeos. Para confirmar se foi instalado, você pode rodar esses comandos aqui. Eu vou abrir meu prompt para a gente ver que versão que eu tô aqui do Node. Vamos digitar aqui, Node --version. Tô com a 20, é a LTS? Sim, a LTS. E o NPM. O que é o NPM que eu não comentei? O NPM é como se fosse o pip do Python. É um gerente de... Opa, botei a versão errada. Um gerente de pacotes que vai permitir que você coloque coisas adicionais. Minha versão do NPM é 9.8.0. Então significa que os dois estão instalados, então eu já posso rodar JavaScript aqui suave. Então esse NPM, se você quer, por exemplo, fazer o download do Bootstrap, caso você não conheça, é uma biblioteca pronta com alguns, como eu posso dizer, componentes de página já prontos, tipo, eu quero um formulário. Lá já vai ter a estrutura de um formulário bonitinho, já com os estilos e tal, para você só copiar e colar código. Só que você precisa ter o Bootstrap instalado para que ele reconheça que aquele código faz parte, do pacote. Estava pesquisando hoje aqui para fazer no meu projeto, mas é só você vir aqui, caso queira conhecer, caso nunca tenha usado. É bem interessante, ó, você faz aqui, já tá até explicando, ó, NPM, ou seja, gerenciador de pacotes, e instale o Bootstrap nessa versão aqui. Então, você iria copiar e colar no terminal, iria baixar o Bootstrap. E aí você poderia usar todas as coisas que ele proporciona, ó. Por exemplo, layout, forms. Eu usei forms hoje. E aí aqui, ó, ele já gera para você colocar um e-mail, uma caixa de texto. O que eu usei foi de e-mail e senha. No caso, tava mais pro final. Esse aqui. Ó, ficava o password. Aí eu só ajeitei para que ficasse também a parte do usuário. Mas enfim, NPM e Node são essenciais para você usar o JavaScript. Aqui eu coloquei como iniciar, com o NPM, no caso se você quisesse fazer o download desse Bootstrap. Vamos supor, você primeiro inicia, que vai criar um arquivo package.json, que é onde vai estar todas as coisas que você for adicionando, ele vai tipo que registrar, como se fosse um log lá. E aí você pode fazer um install, que eu já mostrei. Quando você não coloca esse G na frente, você está instalando o local, ou seja, você está instalando só naquela pasta que você está fazendo. Quando você bota G, ele já vai ficar para todo o seu computador. Toda pasta que você abrir e você quiser usar, você não precisa instalar de novo, porque já está geral, global. Você pode instalar também de um site, caso você não tenha o nome do pacote. Mas isso geralmente a gente não faz. O TypeScript, como eu falei, é um superset. Então, para que ele serve? Só para tipar o JavaScript. Para que é isso? Tipo, se o JavaScript é bom, eu considero bom por ser diferente das outras que não precisa ficar botando tipo. Por que que isso é interessante? Porque às vezes o usuário pode te dar uma coisa que você não está esperando e isso quebra a sua aplicação. E você poderia definir isso primeiro, aqui definindo essa lista, essa variável, como um array de numbers. Ou seja, eu quero receber especificamente isso. Se a pessoa me mandasse outra coisa, ele ia apitar. Bom, no caso do Python, ele é bem recente até, pode-se dizer. Só que em comparação aos outros que tem aqui, ele é bem antigo. Mas para você usar ele, você só precisa fazer o download do Python também. Tem aqui no python.org e também na Microsoft, se você quiser fazer o download por lá. Funciona, você só precisa fazer o download dele e pode usar dentro do VS Code. Só que também tem o PyCharm, que é da JetBrains, que você pode usar para fazer desenvolvimento em Python.
eu não gosto muito particularmente, eu prefiro usar o VS Code. Enquanto que no Java, eu prefiro usar o IntelliJ, que é da mesma empresa, só que, tipo assim, você não precisa fazer o download do Java antes. Você consegue fazer o download dentro do próprio IntelliJ, você consegue ter muitas dicas no código que muitas vezes o Visual Studio não percebe, porque no Visual Studio você baixa uma extensão para o Java. E no IntelliJ não, ele já reconhece tudo porque é feito para Java, para ambiente Maven, para Kotlin, enfim, tudo que tem a ver com Java. Tem também o Eclipse, que é o mais utilizado, eu acredito, para o Java, mas eu acho que ele é muito pesado. Eu nunca tentei, na real, usar, só testei mesmo o IntelliJ e aprovo. E o Java, aliás, eu nem comentei sobre o Python também, sobre os seus usos. O Python ele é bem utilizado tanto para desenvolvimento web, usando os frameworks dele, né, de Flask ou até mesmo Django, para ciências de dados, análise de dados, machine learning, e também para automações de tarefas, web scraping. O Java ele é mais usado em ambiente corporativo. A maior parte das empresas tem pelo menos uma parte do sistema que tem um Java legado. Então, por muitas vezes, as pessoas acabam indo para o Java porque é uma coisa mais estável. Ele também é usado para desenvolvimento Android e desenvolvimento web. Tem o Spring Boot, que é muito utilizado, um framework para fazer aplicações web. E para desenvolver, você, como eu já falei, vai precisar baixar também o JDK, que é o ambiente de desenvolvimento do Java. Tanto se você for fazer no IntelliJ, quanto se você for fazer no VS Code, você precisa ter isso aqui. Só que no VS Code, além disso, você vai ter que ter as extensões, que ele já sugere. Já C++ e C são bem mais antigos, e aí a gente já tira que ela é também um nível mais baixo. Então ela é considerada de médio nível. Por quê? Porque ela se relaciona mais com hardware. É muito usado até no Windows e tem aí notícias de que eles querem que parem de usar, porque o sistema operacional acaba ficando um pouco vulnerável, já que você está usando o C# também para manipular espaços de memória e coisas do tipo. A gente acaba mexendo com ponteiros que apontam para tal lugar da memória e você tem que tratar esse tipo de variável com cuidado. Acaba que você usa espaços de memória às vezes que não era para usar. É usado em drivers, então quando você tiver com problema, você pode você mesmo construir o seu driver para o seu fone de ouvido funcionar. Para jogos, para aplicativos, e eu botei aqui também sistemas embarcados. A gente usa em Arduino, que eu tive a oportunidade de experimentar. Se você for usar C e C++ no VS Code, é necessário que você faça o download do MinGW e tenha umas configurações meio chatinhas de variável de ambiente, path, e para desinstalar também é um pouquinho complicado. Então eu recomendo que você já baixe um software que faça tudo, que tenha um compilador, que rode e que sugira melhoras também. Então eu usava, na minha época de escola, o DevC++. Ele é desse jeito. Dá pra ver que é um negócio bem old mesmo, né? Quando você vai incluir bibliotecas aqui no C, é com hashtag na frente. O que seria comentário em Python aqui é incluindo as bibliotecas. E aqui define para você ter uma constante. Então, aqui acontece. As variáveis, elas são definidas no início. Você bota o tipo, bota o nome e ponto e vírgula. Para mim, C, C++, C Sharp e Java são bem parecidos nesse quesito, porque todas têm que definir assim os seus tipos previamente e as suas variáveis. E aqui você está vendo como é um for e um if. É bem parecido também com o JavaScript. Todas essas linguagens acabam inspirando, né, uma a outra, as melhorias e também pioras. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com filas, eu acredito, porque a gente trabalha muito com estrutura de dados, manipulação de dados e armazenamento em C, justamente por se tratar da memória. E a gente tem um main aqui que vai rodar, chamando as outras funções. Esse aqui são funções void, ou seja, não retornam nada. E aqui a gente está fazendo como se chama? Um aninhamento. E a gente está chamando a própria função dentro dela mesma. Então é um looping, acaba sendo um looping aqui. A gente trabalha muito com complexidade também, se ela é linear, ou seja, se ela não tem for, if, else,
se é uma coisa... Aliás, se não tem for, não fica repetindo. Ou se ela tem uma complexidade maior, tipo, ó, elevado a 2, e a gente trabalha mais com C. Dá pra fazer com Python, mas com C acaba sendo um pouco melhor, por ela ser mais baixo nível. Bom, já o C Sharp, ele é um pouco mais alto nível, eu gosto bastante. Eu usei com .NET, com Entity Framework, para trabalhar com APIs, então eu achei bem interessante. Dá para construir padrões MVC bem facilmente, você só precisa instalar alguns pacotes, bem parecido com Python, bem parecido com JavaScript. Você sempre tem que ficar instalando novas dependências se você quer novas funcionalidades. E aqui eu coloquei, né, como é que você faz. Se você tiver o Visual Studio, que é diferente do Visual Studio Code, o Visual Studio ele é bem pesadinho, mas ele também já vem com tudo dentro dele, você não precisa fazer mais downloads além dele. Enquanto se você quiser usar no Visual Studio Code, você tem que fazer o download da versão do .NET que você está usando, fazer o download dessas bibliotecas que eu falei, botar as extensões também para rodar com C Sharp. Acaba sendo um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer. E eu gosto mais de fazer no VS Code, porque eu acho que a interface ela é bem mais simples e amigável do que no Visual Studio, porque ele é parrudo. Então, acaba sendo mais fácil no Visual Studio Code. PHP foi a única linguagem dessas aqui que eu nunca fiz nenhum código dentro do meu próprio computador. Eu já rodei online, tem ferramentas online para todas essas daqui, na verdade, tem. Mas o PHP foi a única que eu não realmente fui atrás. Eu tenho um livro, posso te mandar, mas que eu saiba, ele é bem utilizado, principalmente com o banco de dados, né, na parte mais do back-end. O Guanabara, inclusive, tem um vídeo dentro da playlist dele de PHP ensinando como é que faz o download desse champ aqui, que já vem com o banco de dados, já vem com um servidor, sei lá, que você consegue rodar, mas eu nunca fui atrás. Bom, vamos aprofundar, que eu posso ter esquecido alguma coisa. Então vamos ver aqui quais foram as respectivas bibliotecas, IDEs que eu coloquei. Eu mencionei, né, da Visual Studio, todos aqui foram comentados, tudo bem. Mas agora vamos para os frameworks e libs. Bom, eu separei alguns códigos para que a gente possa ver, né, a diferença entre eles. React é mais usado, aliás, é usado para desenvolvimento web com JavaScript ou TypeScript, que é a mesma coisa, né? Nest é usado para back-end com JavaScript. Next é outro framework para desenvolvimento web JavaScript. Django e Flask para Python. Spring Boot Java, .NET para C Sharp. .NET e ASP.NET também, tá? Então, vamos ver aqui alguns códigozinhos em React Native para que a gente possa conhecer. Não, esse aqui é de Angular. Vamos começar por aqui, já que eu abri aqui. A gente tem aqui alguns arquivos de configurações. Tem o pack de JSON, que tem aqui ó, todas as dependências que a gente está usando, suas versões. Mas o que importa mesmo, o que faz o nosso app funcionar, é essa pasta dentro de SRC. O app, que é que a gente cria os nossos componentes. Eu gosto muito de Angular, porque ele separa por CSS, HTML e TypeScript. Ou seja, a gente tem separado a estrutura, a estilização e os comportamentos. Então é bem parecido com quando você está estudando HTML, CSS e JavaScript puro, porque é divididinho. E eu gosto disso. Já o React, ele é tudo junto. Então você pode estilizar, criar o comportamento e fazer o HTML tudo numa mesma página. E isso acaba me deixando confusa muitas vezes. Esse aqui tá bem maior que o outro, porque é uma aplicação mais complexa que eu usei para fazer o meu projeto integrador. Aqui a gente tem vários imports, tanto de outros elementos quanto de ícones aqui de uma pasta específica. Aqui a gente está criando uma constante, que na verdade é uma função, que tem constantes sendo importadas de outro arquivo. E aqui a gente está retornando um HTML e aqui dentro a gente tem o style. Isso aqui não me atrai. Então eu não sou muito fã de React, eu prefiro o Angular. Apesar de que o Angular acaba sendo mais lento, é mais pesado e dizem que a curva de aprendizado de Angular é mais difícil. Só que pra mim é mais fácil. E aqui eu separei também
é um arquivinho besta do meu segundo módulo, em que eu estava começando a aprender sobre TypeScript. Nessa função main aqui, eu faço só os consoles, chamando essa função pronome, que recebe um nome, que é do tipo string, um pronome, que também é do tipo string. Só que aqui o interessante é, se eu não passar um pronome, ele vai assumir que vai ser senhor. Por isso que aqui eu botei só Ed, passei só o nome, e ele, se eu printasse, né, se eu executasse isso aqui, ficaria senhor Ed. Bom, é isso. Acho que deu para passar um pouquinho do que eu queria. Mas se tiver alguma questão aí, alguma dúvida, algum comentário sobre alguma linguagem que não presta, estamos aí. Pode comentar e é isso. Beijo e foi muito bom passar esse tempo ensinando, né, dessa forma. Espero que tenha aprendido alguma coisa e que você pratique sempre, porque sem a prática realmente você vai esquecer.